para que a gente esteja mentalmente forte, conta muito, claro que não necessariamente vai ser determinante, mas ajuda muito, ajuda demais quando você tem um contexto aí onde você sabe que pode ter apoio, ter recursos materiais, humanos, acolhimento, apoio com que você pode contar, tá? Então, quando a gente fala de resiliência social, é no sentido do quanto que a gente sente que a gente pode lidar com as adversidades também, né, em relação a essa a esses grupos com os quais a gente convive, né? O quanto que um grupo unido, né, consegue atravessar as dificuldades, as intempéries, os problemas. E a gente tem também a resiliência familiar, que é essa capacidade de se recuperar de situações estressantes, traumáticas, né, fortalecendo os vínculos afetivos entre os membros. E, gente, é, aqui eu tenho um adendo aí falando sobre comunicação e resolução de problemas, que serve tanto para resiliência familiar, como a gente também pode pensar isso na resiliência de grupos pequenos, grupos de trabalho, duplas de trabalho, tá? Trabalhar a comunicação é muito fundamental nessa hora. Por quê? Porque se a gente está falando de ter, ficar mentalmente mais forte, conseguir lidar com uma situação estressante na hora que ela acontece, né? É, de maneira eficaz, para isso, necessariamente, a gente vai ter que construir uma comunicação que funcione, tá? E esse, às vezes, é um dos desafios, né? É conseguir fazer com que o outro te escute e, ao mesmo tempo, né, ter clareza na sua comunicação, naquilo que você quer dizer, ter esses combinados. Então, esse é um ponto também que pode ser, nos treinamentos de resiliência, quando a gente trabalha esse tema especificamente, a gente sempre vai trabalhar essa parte de comunicação. Porque quando a gente consegue falar o que está na nossa cabeça com clareza, inclusive sobre nossos sentimentos, nossas dificuldades, os obstáculos que estão no caminho, que a gente vai precisar atravessar, isso facilita muito que a gente possa avançar, né? Então, às vezes a gente fala muito também sobre a escuta empática, que é essa capacidade de escutar, né, o outro de uma maneira mais atenta, tentando compreender, né, a forma que esse outro está enxergando a realidade a partir do ponto de vista dele, que é algo super difícil. No caso da comunicação, pode entrar isso também, mas é a gente conseguir também se comunicar com clareza, né? Ah, o Danilo comentou aqui, me fez recordar recentemente a tragédia da cidade de Mimoso do Sul. Resiliência social e familiar, é aqui no sul do Espírito Santo, né? A gente está tendo uma série de situações trágicas por conta da chuva, as pessoas passando todo tipo de dificuldade, né? Tendo seus lares invadidos, porque vamos pensar, né, gente? Eu acho que talvez esse exercício é o mais difícil, que é muito difícil a gente imaginar a situação sem estar nela, nesses casos. A gente se compadece, mas quando a gente faz esse exercício de pensar assim, é a sua casa, entrou água na sua casa toda, né, pela enchente. Você perdeu uma série de coisas, você está sem lugar para dormir, sem lugar para levar seus filhos, sua família sem água encanada. São situações muito limite, né? E muito delicadas, assim. E, de fato, nessa hora que a gente vai ver a resiliência social familiar. E até mais, né? Nesse caso também institucional, né? Por exemplo, a gente teve, né? Lá na academia, a gente teve
alunos, né, que foram lá para ajudar, né, alunos soldados que foram lá participar, né, enfim, né, de todo esse movimento que está acontecendo aí, desses mutirões para limpar a cidade, para limpar os lugares, ajudar as pessoas. E outros, né? As forças de segurança acabam ficando muito envolvidas nessa hora, né? Tem uma coisa assim, né? As forças de segurança, muitas vezes, elas vão ser acionadas na hora que dá tudo muito errado, assim, né? Aí é a hora que precisa chamar, precisa chamar a polícia, né? Porque já deu errado, assim, né? Tudo que podia acontecer de errado já aconteceu. E muitas vezes vão estar ajudando nessas ações solidárias também. Então, a resiliência, vamos dizer, num sentido institucional, também vai poder aparecer, ser avaliada, vamos dizer assim, aí. Mas vai ser muito fundamental aí como que essa sociedade, como os grupos, como as famílias vão reagir, vão agir também em cima dessa situação, né? Então, essa capacidade de responder mais rápido, de redes solidárias, isso tudo vai fazer muita diferença, né? O quanto que isso também vai perdurar, né? Enquanto for necessário, né? O quanto essas pessoas vão continuar recebendo ajuda, vão ter algum suporte ali. E acaba que envolve também esse suporte material, suporte emocional, enfim, de modo geral. E então, assim, quando a gente pensa na resiliência, claro que cada individualidade ali também vai ser, vamos dizer, desafiada nesse sentido, né? A lidar com a situação. Mas a maneira como a sociedade, a comunidade, o grupo, a família vai reagindo, vai lidando, também vai influenciar, né? O quanto que as pessoas conseguem ser solidárias e ter esperança, né, vai fazer muita diferença nessas horas, certo? Então, é, é isso, né? Acho que, de modo geral, essa resiliência social e de grupos vai trazer essa importância, porque se a gente pensar ainda no sentido ainda anterior, todos nós estamos aqui, né, por conta de ancestrais que vieram antes de nós, né? Isso que vieram antes dos outros, né? Pensando nas genealogias familiares, né? Nos antepassados, até chegar na ancestralidade, vamos dizer assim. Sobreviver e, e multiplicar, né? Envolve muita resiliência. Então, existe essa discussão também, sabe? Do quanto que a resiliência também é uma característica selecionada de alguma maneira. Por isso que ela não é uma coisa rara, porque já houve momentos nesse mundo, né, em diversas gerações, talvez a gente esteja vivendo, né, desde aí, né, do início do século XX, a gente está vivendo, vamos dizer assim, depois da Revolução Industrial, a partir do século XX, uma prosperidade nunca vista antes no mundo, né? Assim, acesso a coisas, né? Ainda há muita pobreza, ainda há muita dificuldade, né? No mundo, muito sofrimento, assim, no sentido material, né? Mas depois da Revolução Industrial, assim, a gente tem uma geração de riqueza que ela é crescente, sabe? E isso aí é interessante da gente pensar, por quê? Porque a gente vive tempos em que o conforto se tornou um pouco mais acessível, né? Ter uma vida confortável, ter acesso a bens materiais, foi se tornando mais acessível do que em outras, se a gente pensar, né, em outras gerações, né, anteriores, né, dos avós, bisavós, isso foi crescendo, o acesso, né,
aos bens de consumo.